vamos falar da corrida da TCR América, que está aqui no na nossa listinha. Senão o chefe briga Hoje, com a gente, o chefe fez a lista pra gente seguir, poxa. É TCR. eu jurava, sem brincadeira. Ah, é verdade, eu jurava que eu li TCR em último plano. Eu tava acreditando que a gente ia falar da Cascavel de Ouro de início, então foi confusão minha. Peço Não, desculpa. mas você vai falar, e eu justifico a sua preocupação aqui, e até a sua animação, porque é o maior crossover do Autódromo Brasileiro desde as 1.000 milhas de 2007, que a gente teve a Alemã Series correndo as 1.000 milhas. Então agora a gente vai ter, porque a Cascavel de Ouro, que geralmente é um evento de carros 1.4, sendo parte da Império Endurance Brasil. Então eu entendo a sua animação, mas a gente vai falar dela já já. Fala do primeiro da TCR que vai acontecer lá perto de você aí, lá em Mogi Guaçu, no circuito do Velocitar. Pois é, né? Nesse final de semana, na verdade, a gente vai ter a etapa aí do Velocitar do TCR South America, né? O campeonato que vai se encaminhando aí para os contornos finais. Primeiramente, eu queria dizer que eu adoraria, né? Eu gostaria muito de estar lá no Velocitar para acompanhar, né? Essa etapa, que vale lembrar, vai ser a etapa sprint do TCR South America. Isto é, vão ser duas corridas, ambas no domingo, na parte da manhã e da tarde. Antes de mais nada, eu quero deixar uma boa noite aqui para o Cristiano Santos, para o Marcelo Martim, para o Dave Cris, de Cristo, Ô, que está aqui David Cris conosco. tá aqui, cara, que isso? Que honra tê-lo aqui, meu querido amigo. Que honra magnífica é tê-lo aqui conosco, acompanhando a gente. Então, como eu ia dizendo, né, o TCR South America está se encaminhando aí para o seu final. Está na etapa brasileira, que é composta falo etapa brasileira, né? Porque já tivemos a Argentina, já tivemos a Uruguaia, e agora a brasileira está aí para fazer esse encerramento. Hoje tivemos aí as atividades de pista no Velocitar. Rafa Reis, ele é o melhor brasileiro, né, entre os postulantes aí. Ele se encontra em terceiro lugar no campeonato, que é liderado fantasticamente pelo argentino Inácio Montenegro, que vem fazendo uma temporada simplesmente irretocável, mas parece que os brasileiros começaram a dar sorte. Falo isso porque tivemos Rafa Suzuki conquistando o melhor tempo da primeira sessão, seguido pelo próprio Rafa Reis e Galide Osman. Isso aí, olha aí, o pessoal já acordando, mas eu acho que acordou um pouco tarde demais, gente. Acordando, faltam 2 etapas para o final da temporada. Acho que essa parte uruguaia e também a parte argentina acabaram com eles. Porque ali que o Inácio conseguiu abrir a sua vantagem e tem vamos dizer, um pouco de folga para correr no Velocitar. O que me interessa, que me chama a atenção do circuito para o carro da TCR, é que, sendo uma pista travada para eles, para um carro de Fórmula 4, a subida da caipirinha é uma oportunidade. Mas para eles, acho que tem que fazer muitas mais freadas fortes. Eu vou colocar aqui na curva 1, na curva 3, depois da subida da caipirinha, e assim, o Oeste e o Sacarrolho, eles têm que fazer também um pouco mais de velocidade para um carro que a gente já viu vídeos nas etapas passadas, acho que foi na etapa de San Juan que eu vi um vídeo desse aí, que era uma curva para a direita em alta velocidade depois da reta principal, que um deles fez de pé cravado, na curva para a direita longa. Se eles fazem com tanta facilidade uma curva de alta assim, esse circuito é um pouco mais de dificuldade, você não acha? Com certeza. É importante a gente ressaltar aqui sobre o TCR South America que é inquestionável que essa pista do Velocitar é um dos traçados mais seletivos, um dos traçados mais desafiadores dessa temporada. Então a gente pode ver aí alguns resultados distantes daquilo que estamos acostumados a ver
nesse ano de 2023. Então, eu, de coração, vejo que o Khalid Osman, por exemplo, superou o Rafa Reis no treino pré-quali, né? Então, a gente possa ver aí novos protagonistas. Não estou aqui querendo dizer que não tenhamos uma boa performance do Inácio Montenegro ou do Rafa Reis, mas eu acho que outros nomes podem vir a surgir como os brasileiros, né? O Khalid Osman, o Rafa Suzuki, também a gente pode apostar no Juan Manuel Caseja e também no Fabian Iannantuoni, que fez uma excelente última etapa. Então a gente pode ver esses nomes aí dando um caldo a mais, né, embolando o campeonato nessa reta final da temporada 2023. Então você acha que não vai, ninguém da ponta vai brilhar? Essa é a sua aposta. Não, eu estou falando em primeiro lugar. Estou falando em primeiro lugar. Estou falando do pódio. Estou falando em primeiro lugar. Não, no pódio, com certeza. A gente vai ver aí o Montenegro, o Rafa Reis brilhando no pódio. E nós, enquanto brasileiros, também esperamos que os brazucas deem certo, né? Eles obtenham êxito. Até porque Rafa Reis é ninguém menos que o pole position. E é um cara que brigou pelo título ano passado. Então, mais do que conhece a pista e conhece a categoria. Exatamente. Tivemos aí Rafa Reis sendo pole position, né, desse final de semana, seguido pelo Rafa Suzuki e Inácio Montenegro. Então, esses são os três primeiros colocados, que já mostram o calibre desse grid da temporada 2023 do TCR South America. E não dá para esperar uma largada tranquila isso, porque a gente tem uma curva fechada para a esquerda e com esse pessoal todo de ponta largando na frente, é de se esperar aquele encostinho de porta louco na freada. Compreensível. Eu imagino um tri-wide ali, um na tangência de dentro, um no meio e um ali do lado da linha do pit lane. Em cima da linha do pit lane, desculpa. Aí, nesse caso, você está traçando situações muito hipotéticas para o final de semana, né? Então, eu prefiro esperar efetivamente pelas corridas em si para vermos o que vai dar, mas a minha grande aposta é se for para apostar um nome, né? E claro, enquanto brasileiro vou apostar nele, é o Khalid Osman. Olha aí, aposta interessante. Eu tava apostando no Rafa Suzuki. Eu vou apostar no Rafa Suzuki. Também é um nome para a gente ficar de olho. Até porque, Nathan, eu vejo que o Khalid Osman ele se adaptou muito bem ao carro do TCR. E é nítido, é escancarado, é explícito que ele vestiu o carro, que ele se sente confortável na categoria. Então, a minha torcida, né, é para que ele fique no TCR South America, porque ele se sente bem lá, obtém êxito, o carro dele, com que ele está correndo, é um exemplo de casamento perfeito, né? O Cupra, o carro da Cupra, o patrocínio, enfim, é uma somatória de fatores magníficos que tornam aí o Khalid Osman um piloto que, se ele permanecer no TCR, vai fazer excelentes temporadas já a partir de 2024. E eu quero deixar aqui. Vai lá. Faz tempo que a gente não vê o Khalid Osman brilhar muito na categoria. Eu lembro dele correndo na Copa Montana, no piloto vencedor, tá? Subiu para a Stock Pro Series e não foi tão bem. Então, tomara que ele pegue uma categoria boa e continue. É isso aí. Bom, eu quero deixar uma boa noite aqui para o Pedro Rodrigo, para a Ariadne, o Rômulo Amorim também chegou, o David Cris aposta no Rafa Reis, também, a gente nunca pode, em hipótese alguma, descartar o Rafa Reis de etapas do TCR, que, a exemplo do Khalid Osman, o que eu falei para ele também serve muito para o Rafa Reis, foi um caso de casamento perfeito, ele se adaptou muito à categoria, e acho que se ele se dedicar integralmente e exclusivamente ao TCR South America, vai dar bom. Quero deixar uma boa noite aqui
para todo mundo que está nas nossas plataformas, YouTube, Facebook, Twitch, Instagram e Rumble. E o Dave Cris comenta que uma curiosidade do TCR no Velocitar é que na última aparição deles lá, eles tomaram apenas 1.2 da estoque no mesmo ano. Para você ver como os carros, né, são bem parelhos. E o Dave Cris comentou, né, uma outra coisa, né, ele fez uma correção ao que você comentou, que eu não entendi direito no início do programa, mas eu vou falar daqui a pouco, né, quando a gente abordar o tema Cascavel de Ouro. É isso. A gente vê, não, o David falou uma coisa interessante, falou de 1.2, e isso faz muito sentido, porque o carro da TCR é muito no chão. A gente não vê ele saindo de frente, saindo de traseira, é um carro que é fácil de controlar nas curvas. A gente olha nos vídeos e consegue perceber nitidamente. É isso aí. Curta, compartilhe, comente, ative o sininho para receber notificações. E não esquece de olhar lá a Hope Racing, a loja de produtos automotivos lá, que tem capacetes, luvas, macacões. E você vai se, cara, esbaldar com tanta oferta boa lá. Então, acesse o site hopeshop.com para ficar de olho nas ofertas de lá. E use o cupom SPEED15 para garantir 15% de desconto. E lembra que o desconto é acumulativo. Então você compra aí com 15% de desconto. Se você tiver outra compra com desconto, dá para usar também. Vamos...